Vamos falar sobre profundidade de campo e os vários tamanhos de sensores? Muito bem, cá estamos para falar sobre a profundidade de campo e os fatores que determinam a profundidade de campo na fotografia. É uma escolha muito importante sempre que queremos fazer uma fotografia. Quer seja em paisagem, quer seja em retrato, etc, etc. Nos vários tipos de fotografia. Já todos sabemos que a profundidade de campo é determinada por três fatores: abertura do diafragma, distância ao ponto de foco e distância focal. O que não nos dizem, normalmente, é que também há um quarto fator muito importante, que é o tamanho do sensor. Portanto, os três parâmetros são verdade em cada sensor. Quando trocamos de tamanho de sensor, a profundidade de campo altera-se drasticamente também. Para verificarmos isso e esses efeitos, vamos nos socorrer de um simulador que encontrei agora na internet e que é muito interessante e que vos desafio a utilizar. O link vai estar na descrição do vídeo, ok? Trata-se deste DOF Simulator, Depth of Field Simulator, um simulador de profundidade de campo. A versão só está em inglês e penso que em polaco também. Esta é uma versão que eu baixei do próprio site, é uma versão para ficar aqui a trabalhar no computador, offline, se eu quiser. Tem a vantagem de guardar aqui algumas coisas que depois já falarei. Mas existe uma versão até mais completa na web. Deixei aqui estes pequenos alertas ou dicas, porque o próprio programa vai nos mostrando, e a página também, algumas dicas sobre sobre a própria interface. Vamos aqui falar então da interface e o que é que podemos fazer. Podemos escolher, e na versão web é mais completa, podemos escolher aqui qual o fundo, qual o tipo de motivo que queremos. Não vale a pena estar aqui perdendo tempo, isto é intuitivo, esta parte é pouco importante. Qual o fundo também, e como disse, na versão web há aqui mais fundos e às vezes até podem ser mais interessantes. Mas sobretudo, depois estamos em formato vertical ou horizontal, mas sobretudo a parte mais importante é qual o tamanho de sensor que eu tenho aqui. Inclusivamente qual o modelo de câmara. Podemos ir aqui até procurar, escolher uma marca. Imaginem, por exemplo, uma que agora os meus alunos deste curso têm, que é a FZ1000. Eu não queria fazer publicidade em nenhuma câmara, mas também não é disso que se trata. Este canal não é pago, nem é suportado. Pronto, e aqui, se escolhi esta ao acaso, ou mais ou menos ao acaso, temos aqui já as próprias características da câmara, nomeadamente no que respeita ao fator de corte do sensor e depois até a gama de aberturas com que elas funcionam. Por exemplo, se quiserem ver, se bem que no extremo do lado direito eles esqueceram-se de limitar. Esta câmara só fecha a 8, salvo erro. Mas aqui eles sabem, por exemplo, que ela abre a 2.8 na menor distância focal, mas à medida que eu aumento a distância focal, ela já não consegue abrir tanto. Estão a ver? E vai depois fixar-se a partir de determinada distância focal, vai-se fixar nos 4. Mas pronto, o que é que isso interessa agora para já? Para já, duas ou três coisas. E podemos escolher também depois a distância ao modelo, depois podemos fixar isto, enfim, depois podem explorar. O que interessa aqui ver é que este simulador aplica já aqui o fator de corte às distâncias focais equivalentes. Portanto, a distância focal real nesta câmara são 14,5 mm, que é equivalente a uma 35 mm, a uma distância focal de 40 mm numa câmara full frame. Portanto, com o tamanho de 35 mm. A mesma coisa, e isto é que pouca gente fala, se aplica ao número F. A abertura. A abertura também existe uma abertura equivalente. E aplica exatamente o mesmo fator de corte que está aqui. Ou seja, uma abertura de 2.8 nesta câmara, em termos de luz, é exatamente a mesma coisa, não é disso que estamos a falar. Se falarmos de exposição, este 2.8 vale o mesmo numa câmara de sensor com este fator de corte, ou com outros, ou numa câmara full frame, não é disso que estamos aqui a falar. Mas já agora,
não há a aplicação deste número, desta conta, deste fator de corte. Portanto, a exposição é igual para todos os modelos, mas a profundidade de campo, e este é o tema do vídeo, não é igual. Ou seja, em termos do efeito na profundidade de campo da abertura, estes 2.8 ou estes 4, por exemplo, aqui é mais visível, ou se forem os dois também é mais visível. Aí 2 não temos. 4 é aplicado o fator de corte, neste caso, de 2.73. Okay? Se tivermos, por exemplo, aqui, agora vou escolher por tamanho de sensor. Se tivermos um sensor DX da Nikon, Sony e outro Fuji, por exemplo, um sensor cortado da Nikon, tem este fator de corte de 1.52, 1.5, mais habitualmente, e se repararem aqui, se eu escolher 4, tenho 6.1, que é exatamente a aplicação do tal fator de corte. Se eu escolher uma abertura 2, nesta câmara com fator de corte 1.5, vamos ver que o equivalente para a abertura, para o valor da abertura, para o valor do número F, em termos de profundidade de campo, é 3. E assim sucessivamente. Se escolher 4, é 6.1, portanto é aplicado este fator de corte às aberturas de cada tamanho de sensor. Vamos voltar aos conceitos básicos da profundidade de campo. Vamos escolher aqui um sensor de 35mm, pronto, com fator de corte 1, portanto esta é a referência, igual ao tamanho do filme 35mm que havia antigamente. E vamos observar o que é que se passa aqui. Já agora também temos aqui uma outra barra em baixo que nos dá a profundidade de campo. Vamos ver se é verdade aquilo que nos ensinaram, pelo menos este simulador aplica essas verdades. Se nós tivermos aqui uma distância focal, por exemplo, à volta de 50mm, vamos ver por aqui, e tivermos uma abertura de 4, e tivermos um modelo, um ponto de foco a 2,20 m, neste caso, escolhi aleatoriamente, temos a profundidade de campo. Okay? À medida que vamos fechando o nosso diafragma, vamos ter cada vez mais profundidade de campo, que se estende assim, grosso modo, costuma-se dizer 1/3 para cá, para o lado do fotógrafo, para cá e para este lado, 1/3 para cá e 2/3 para lá. Portanto, sabendo que a profundidade de campo é a zona que está, já agora a definição não é muito rigorosa do ponto de vista científico, embora depois tenha rigor, tenha expressões matemáticas para isso, é a zona que está com uma nitidez aceitável. Vamos continuar. Portanto, é esta zona que está aqui, tudo o que estará aqui está focado, o que está daqui para lá já perde, já não está com essa nitidez aceitável, e o que está daqui para o lado do fotógrafo também não. Até podíamos ver aqui um full shot, que talvez este simulador consiga fazer isso. E vamos ver que, portanto, para esta distância focal, para esta distância ao motivo, cada vez que fechamos, temos mais profundidade de campo. Enfim, aqui já estamos a entrar para valores não aconselháveis, mas isso é outra história. Vamos experimentar agora se de facto isto varia à medida que eu vou aumentando a distância focal. Reparem, mantendo os outros dois parâmetros, se eu aumentar a distância focal, vou reduzindo a profundidade de campo. Estão a ver? Mesmo aqui o próprio simulador também nos tenta dar essa simulação, passa o pleonasmo. De forma contrária, à medida que eu reduzo a distância focal, vou ganhando profundidade de campo até que chego até... hoje não vamos falar sobre esse conceito, chego até a um ponto em que atinjo a distância hiperfocal. Ou seja, que tudo está focado até ao infinito, desde o modelo até ao infinito. No caso da distância hiperfocal não é desde o modelo, é desde metade da distância ao ponto de foco, mas não vamos confundir agora. Portanto, variação com a distância focal já verificamos, com a abertura também já verificamos. À medida que estamos a reduzir a abertura, o valor da abertura, estamos a aumentar a abertura. Portanto, não se esqueçam que o valor da abertura quanto mais baixo, maior é a abertura. Isto pelo facto de ser um rácio, uma divisão. Vemos que à medida que vamos reduzindo este valor, portanto aumentando a abertura, menos profundidade de campo temos,
esta zona é cada vez mais estreita. Olha, nem sabia, afinal até posso aqui também deslocar o motivo, e se eu aproximar o motivo, é o terceiro parâmetro, quanto mais próximo eu estiver do motivo, menos profundidade de campo eu tenho. Estão a ver? Se o motivo, para os mesmos, mantendo os outros dois parâmetros aqui, se o motivo se for afastando, eu começo a ganhar profundidade de campo. É? E por aí fora. Até que também chego à tal distância para este conjunto de valores. Pronto. Esta era uma das... Só para relembrar o conceito e o que é que faz variar. Agora, nós também temos aqui, vamos mudar de cenário, temos aqui, mais uma vez aqui chama-nos a atenção para este problema da difração, que causa um desfoque, não é bem um desfoque, mas quer dizer, uma degradação da qualidade de imagem para números f muito grandes, a partir aqui do 16, às vezes até há quem diga que é menos um bocadinho, mas isso é outra história, que falaremos mais daqui a pouco. Vamos continuar aqui a fazer comparações. Esta aplicação também nos permite guardar aqui algumas destas configurações para depois podermos comparar. E é isto aqui que eu preparei para utilizarmos. Eu preparei aqui um cenário onde temos vários, mantendo um enquadramento, mantendo a distância ao motivo, e ver o que é que acontece aqui na profundidade de campo. Que é esse o tema. Com vários sensores. Portanto, temos com 35 mm, temos com cortado com fator de corte 1.5, cortado com fator de corte 1.6, e depois o 4/3, formato 4/3. Reparem que aqui o simulador até fez também a mudança da relação entre 2/3 e 4/3, 1 polegada e depois um sensor ainda mais pequeno. Por acaso também tenho uma câmara dessas, não é o sensor dos mais pequenos, mas é o 1/1.7. Tem aquelas, por exemplo, aquelas Canon da série G8, G9, G10, por aí fora. E também a minha Olympus Stylus 1. Vamos ver então qual é o efeito disto. Reparem, preparei o exemplo que eu peguei aqui, preparei para que tivéssemos mais ou menos a mesma profundidade de campo, com este enquadramento, com esta distância ao motivo e com esta distância focal. O que variou aqui foi a abertura. Eu aqui no primeiro exemplo, portanto em full frame, estou a f11, em fator de corte 1.5 já tive que abrir para 7.1 para manter o mesmo desfoque. Ou por outro lado, depois podemos pensar também ao contrário, mas já lá vamos. No fator de corte 1.6, por acaso este até nem é 1.6, eu estava a estranhar, mas vamos trocá-lo. Vamos aqui dizer que é o 1.6 da Canon. Ok, e eu agora vou ter que corrigir, vou ter que baixar ali para os 85, deixa eu ver se ele tem. Não tem 85, tem 84, que é mais ou menos a mesma coisa, e também quero encontrar aqui o F11 equivalente. Aqui também, será que não tem? Não tem. Vamos manter o 11.5. Pronto. E agora vou adicionar e vou retirar este APS-C que tinha aqui. Pronto. Já tenho aqui essa equivalência. Portanto, Nikon, Fuji e Sony e mais outros que eu também já disse há pouco. Samsung, as Samsung antigas também. APS-C da Canon. Mas aqui eu já tive que estar com uma abertura, neste caso ainda foi 7.1, mas já é equivalente a 11.5. Reparem que é um bocadinho, enquanto a 7.1 na Nikon é equivalente a 10.8, na Canon é equivalente a 11.5. Portanto, eu tenho aqui um bocadinho mais de profundidade de campo. Reparem que aqui embaixo, vamos ver aqui embaixo, ver se há aqui alterações. Reparem que se ganhou um bocadinho mais de profundidade de campo. É quase um terço. Em termos de stops, se formos a ver aqui, por exemplo, na Nikon, eu, para ter equivalente a 10.8, tenho, ou 11, que era o que eu queria aproximar-me, tenho que usar 7.1. É mais de um stop. Okay? Aqui, nos 4/3 são rigorosamente 2 stops. Porquê? Fator de corte 2. E, portanto, se eu aplicar o 2 aqui, vou ter equivalente a 11.2. Portanto, são 2 stops. Para uma polegada, já passa 3 stops, ou cerca de 3 stops. 4,
2, 3 stops. Para os sensores de 1 polegada. Eu tenho que abrir mais para ter a mesma profundidade de campo em relação a uma 35mm. E para este, o fator de corte é 4,55, são 4 stops e qualquer coisa. Portanto, reparem, 1, 2, 3, 4. Né? E isto está a 2,5, está a menos de um stop. E mesmo assim, foi equivalente a 11,4, quer dizer, ainda tenho um bocadinho mais de profundidade de campo do que tinha, reparem aqui nesta distância, do que tinha em 35mm. E isso interessa para quê? Pois. E para que é que isto serve? Serve para que não fiquemos frustrados, sobretudo quem tem as câmaras com sensores mais pequenos, quando não consegue, por exemplo, este efeito aqui. Vamos ver agora no outro formato. Um retrato, um grande plano. As comparações que eu fiz aqui, parti sempre com a full frame, a F11. E agora tenho aqui as mesmas câmaras, basicamente, mas com parâmetros diferentes. Eu na cortada a 1.5 já tenho que estar a 7.1, estão a ver? Na 4/3 a 5.6, para ter mais ou menos a mesma profundidade de campo. Agora, voltamos aqui. O problema é quando eu quero perder profundidade de campo. Imaginem que eu tinha aqui este fundo, que era um fundo desagradável, eu queria ter muito pouca profundidade de campo. E eu consigo, no full frame, com esta distância e com esta distância focal, portanto, com esta situação aqui, abrir por volta aqui dos 4, 4,5 e livrar-me aqui do fundo. Ora, o mesmo não se passaria. Já agora eu aqui tenho mesmo muito pouca profundidade de campo. Reparem, está aqui 1,8 cm para cá e para lá do ponto de foco. Se focarmos no olho e se repararem, aqui as orelhas e o nariz já estão um bocadinho desfocados. Vou exagerar. O próprio simulador faz isso. Estão a ver? As orelhas e o nariz um bocadinho focados, só o olho é que está focado. À medida que eu ganho profundidade de campo, reparem só no nariz e nas orelhas. Pronto. Mas aqui, estes eram valores aceitáveis. E mesmo assim já tínhamos de ter cuidado se o modelo não estivesse de frente, ou seja, se tivesse os olhos ligeiramente num plano oblíquo em relação à câmara, um dos olhos já podia ficar desfocado. Mas vamos continuando. Eu consigo fazer este efeito aqui, nesta full frame, mas se for para, por exemplo, para uma 4/3, já tenho muito mais dificuldades, eventualmente a minha lente já não consegue abrir tanto, não consegue abrir mais do que isto, e portanto não consigo fazer esse efeito. Portanto, serve para perceber e para não ficarmos frustrados por causa disso. Por outro lado, como é que eu poderia solucionar isto? E agora vou até exagerar e vou aqui para o sensor de 1 polegada. E ainda mais dificuldade teria em conseguir esse tal desfoque. Como é que eu poderia solucionar isto? Ora, vamos fazer aqui a mesma simulação, vou aqui trancar o campo de visão, para ver se isto funciona bem, e vou aumentar a minha distância focal e a minha distância ao motivo, estão a ver? E aqui sim, eu já consigo tentar, apesar de ter uma profundidade de campo bem maior do que a que tínhamos há bocado na 35mm, mas consigo dar uma imagem de desfoque. Já agora, há aqui uma outra pergunta que se costuma fazer, que é assim, bem, se a profundidade de campo se perde à medida que se reduz, à medida que eu me aproximo do ponto de foco, e ao mesmo tempo também se reduz à medida que eu uso uma distância focal maior, quando eu quero este objetivo, que é este exercício que eu estou aqui a fazer, que é manter o campo de visão, portanto, manter o tamanho neste caso uma pessoa, o mesmo tamanho no enquadramento, como é que eu perco ou como é que eu ganho profundidade de campo? Na teoria é a mesma. Reparem, eu estou aqui a aumentar e não mudam, estes valores não mudam aqui. Estão a ver? Portanto, eu estou a aumentar a distância focal e a aumentar a distância ao ponto de foco, com isso ganhando por um lado e perdendo por outro, e portanto mantém-se na teoria a profundidade de campo, portanto esta distância aqui. Mas na prática, como eu aproximo o fundo, e na realidade ainda é muito mais do que isto, muito mais desfocado que isto, a nossa percepção visual vai nos aparentar este fundo mais desfocado, se for essa a nossa intenção. Atenção, cuidado com isso. À medida que eu vou
usando ou abusando aqui da distância focal, e portanto me vou afastando do modelo, também tenho influência, neste caso no rosto, também tenho influência na perspectiva. Reparem no formato, no tamanho das orelhas e do nariz e da boca, à medida que eu vou usando distâncias focais maiores. Estão a ver? Muito bem, eu tenho algumas câmaras Bridge, esta, por exemplo, aquele modelo que eu falei há bocado, o Panasonic FZ1000, faz esse tipo de distâncias focais, alcança com facilidade, até alcança os 400 mm. Eu consigo, de facto, desfocar muito, ter esta aparência a 4, que ela consegue abrir a 4, mas cuidado com pessoas com rostos um bocadinho largos, nós vamos ainda tornar esse efeito mais alargado. Reparem, outra vez, nas orelhas, e à medida que eu puxo a distância focal aqui para valores mais, digamos, mais realistas, mais adequados, este é o tipo de distâncias focais mais adequada para retrato, para este género de fotografia, exatamente porque não deforma o rosto, nem deforma exageradamente. Aqui, reparem, desapareceram quase as orelhas, portanto ficará o nariz muito grande, agora é um exagero, ficará, porque estamos muito próximos do motivo, os olhos muito grandes, por aí fora. À medida que me vou afastando, e usando para isso distâncias focais maiores, o rosto vai alargando um bocadinho. Portanto, é preciso ter cuidado, nem todos os rostos dão para isto. Em todo caso, é a solução quando eu quero perder distância focal e perder profundidade de campo desfocando o fundo. É aumentar a distância focal e aumentar a distância ao motivo. Claro que isto tem algumas por exemplo, se eu estiver aqui num formato deste género, num plano deste género, num plano americano, eu, para conseguir perder de facto a distância focal, tenho que me afastar e quase tenho que estar, se quiser dirigir ou dizer alguma coisa ao modelo, eu aqui já estou a 7 metros. Portanto, já estou relativamente longe, é preciso que eu tenha espaço para recuar, nem todos os cenários dão para isso, mas esta é a solução para podermos fazer isto. Pronto, acho que chega para já, o vídeo já ficou um bocadinho mais longo do que eu pretendia. A ideia é, com sensores mais pequenos, a forma de desfocarmos o fundo é afastarmos do motivo e usarmos distâncias focais maiores. Ainda por cima temos uma vantagem, não esquecendo as desvantagens que já chamei a atenção, ou pelo menos os cuidados, na parte da distorção se for um rosto, mas temos uma vantagem que é, como apertamos o ângulo de visão, o que vai acontecer é que podemos escolher com um passinho para a esquerda, um passinho para a direita, para baixo ou para cima, escolher com mais precisão o fundo que nós queremos, uma vez que estamos com o ângulo de visão muito apertado. E se eu quiser mais de profundidade de campo, como é que eu faço? Muito bem, essa resposta fica na segunda parte do vídeo que lançaremos para a semana. Não se esqueça, por isso, se gostou deste vídeo, de colocar um gosto, subscrever o canal e ativar o sininho para saber quando o próximo vídeo vai ser lançado, ok? E responderemos a essas e a outras perguntas.